Irmãs, graça e paz, Deus abençoe a sua vida. Esperamos que você esteja caminhando nas aulas que estamos dando. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode nos mandar, pode nos enviar. Nós estamos agora na 8ª videoaula da nossa Escola de Estudos Bíblicos. E a semana passada nós informamos a vocês, nós falamos através de vocês, falamos para vocês o porquê de Deus chamar a Abraão. Abraão foi chamado por Deus porque ele fez parte de uma linhagem justa, uma linhagem santa, que começa com 7, aqui como nós temos esse gráfico, começa com 7 e vem descendo. 7 andou com Deus, Enoque andou com Deus, e aqui nós temos também Noé. Noé é da descendência de 7 e andou com Deus e andou com o Senhor. Diferente da linhagem da descendência de Caim, que não andou com o Senhor, se afastou dos caminhos do Senhor e veio ser destruída no dilúvio. Mas eu quero agora dar uma informação muito importante para vocês em um episódio no que se refere à família de Noé. Noé, depois do dilúvio, ele começa a estar com a sua família em terra e ele tem 3 filhos, Sem, Cã, ou Cão, depende da sua tradução bíblica, e Jafé. Então, Sem, Cã e Jafé. São 3 filhos de Noé. Percebam que nós montamos aqui um gráfico, um organograma da linhagem tanto de Sem como de Cã e de Jafé. São, vamos dizer que são filhos, são descendentes desses 3 filhos de Noé. Mas aqui tem uma história muito importante a ser contada, um episódio que aconteceu que vai os 3 filhos de Noé. E esse episódio vai marcar todo o futuro desta descendência que você está vendo na tela. Vai mudar, haverá um resultado muito profundo no futuro dessas nações aqui constituídas, fruto desses 3 filhos de Noé. Só lembrando que de Sem, veja, aqui de Sem, está aqui Sem, nós vamos ter aqui Terá, que é pai de Abraão, aqui está Abraão, pai de Abraão. Nós teremos quem? Isaac. De Isaac nós teremos Jacó. Preste bem atenção no que eu vou sinalizar aqui. De Jacó vai ser constituído a nação de Israel. Agora, aqui, o filho de Noé, chamado Cã, ou Cão. Percebam que da linhagem dele, da descendência dele, virá esses povos todos, essas nações. Dos seus filhos aqui constituídos, nascem algumas nações. Dentre essas nações, nasce a nação de Canaã. Quem são os cananeus? Canaã é o filho mais moço de Cã. Quem é que vai gerar aqui de Canaã? Olha aqui o gráfico, preste atenção aqui nesses nomes aqui embaixo. Esses nomes aqui, melhor dizendo, serão os cananeus. Quem são eles? Os heteus, os jebuseus, os amorreus, os girgazeus, os heveus, os arqueus e os sineus. São os cananeus. E esses cananeus habitavam a terra de Canaã. Então, a terra de Canaã pertencia a esses povos. Veja que lá na frente, a nação de Israel vai tomar posse dessa terra, desses povos aqui. Veja por quê. Olha que interessante. Nós temos em Gênesis 9
17 a 27, um relato bíblico extremamente importante, grave, que vou dizer a você. É grave porque o que você vai ler aqui é uma sentença de Noé a seus filhos, em que irá produzir um efeito para toda a descendência desses três filhos. Desses três filhos virá várias nações. E veja o que aconteceu aqui. Diz lá então: e disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e entre toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noé, que da arca saíram, foram quem? Sem, Cão, pode ser Cã também, e Jafé. Mas veja que Moisés, o escritor, o autor do livro de Gênesis, diz para nós aqui que Cão era pai de Canaã. Por que será que ele está falando isto aqui? Por que ele está explicando isto aqui? Por que ele está dando o nome do filho mais moço? Se Cã tinha 3 filhos, por que ele está falando do filho mais moço? Estes 3 foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. Então começou a surgir todas as nações. As nações que depois vieram, depois do dilúvio, são frutos desses 3 filhos de Noé. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos no lado de fora. Preste atenção. Veja o que a Bíblia está dizendo para nós. Fê-lo saber, revelou a nudez de seu pai para os seus irmãos. Olha a atitude dos 2 irmãos, Sem e Jafé. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram sobre ambos os seus ombros, e indo, virando-se para trás, cobriram a nudez de seu pai, e os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube que o filho menor lhe fizera, que o seu filho menor lhe fizera. E disse, grave isto, querido, esta palavra de bênção e de maldição, que Noé lança para os seus filhos, virá trazer toda uma consequência para as nações, fruto desses filhos. Haverá uma consequência grave no que Noé está falando. Ele disse, maldito seja Canaã. Quem é Canaã? Filho mais moço de Cão. Quem é que descobriu a nudez de seu pai? Cão. Ele será, quem? Canaã, servo dos servos, seja a seus irmãos. E disse, bendito seja o Senhor Deus de quem? De Sem. Abraão vem da linhagem de Sem. Davi vem da linhagem de Sem. Jesus vem da linhagem de Sem. Olha a palavra de um pai abençoando e amaldiçoando. E seja-lhe Canaã por servo. Canaã lhe será por servo. Grave isto que eu vou lhe dizer depois, coisas extremamente importantes. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã também por servo. Percebam que Noé lança uma maldição em cima da vida de Cão, que passa para o seu filho mais moço. Por que não passou para os outros 2? Porque há um entendimento teológico de que a atitude de Cã, ou de Cão, de expor a nudez de seu pai, ou melhor, de expor o pecado de seu pai, trouxe também sobre a vida de seu filho o mesmo espírito, porque Cão não se importou com o pecado e a nudez de seu pai, expôs o pecado, e isto é aos olhos bíblicos abominável, expor o pecado das pessoas.
aqui está uma informação. O caráter daqueles três indivíduos, ou seja, um expõe a nudez de seu pai e dois cobre a nudez de seu pai. Eles não veem a nudez de seu pai. O caráter daqueles três indivíduos e o destino de cada um deles será refletido corporativamente nas nações que deles emergiram. O caráter deles três será marcado para trazer o destino de cada nação que viria desses três filhos de Noé. Deus nos ensina o valor da pureza moral e a sermos implacáveis com o pecado. Que não deixemos o pecado habitar entre nós, como este texto ensinou a Israel. Percebam, qual é o pecado? Não é o pecado só de Noé, mas é o pecado de Cão de expor a vergonha de seu pai, de tornar público o pecado de seu pai. Mas existe ainda um outro nível de aplicação para esse texto. A maioria de nós tende a pensar em santidade em termos dos pecados que cometemos ou evitamos. Essa história contada nos diz que um dos testes do caráter cristão é a nossa reação diante do pecado dos outros, aos pecados dos outros. Cã, aparentemente, se divertiu com o pecado de Noé, em vez de ficar horrorizado com o que viu, e não é exatamente isso que acontece na nossa sala de estar, na nossa sala de TV, diante do aparelho de televisão? Nós não achamos o pecado repugnante e às vezes achamos engraçado o pecado e até, amados, as pessoas comentam do pecado de um ao outro. E isto, queridos, é abominação. Isto não agrada o coração do Senhor. Olha o que Gálatas diz para nós, Gálatas 6:1. Referindo-se a ver o pecado do outro irmão. Não se alegrar com o pecado dele. Também não fazer festa, mas orar pela vida do irmão, orar pela vida da irmã. Porque, amados irmãos, amadas irmãs, a palavra que Noé lançou para o seu filho foi uma palavra de maldição, porque ele não respeitou o seu pai. Ele não honrou o seu pai, mesmo o seu pai pecando. Ele não honrou o seu pai. Ele não respeitou o seu pai. Ele não protegeu o seu pai. E sobre ele caiu uma maldição. Quantas vezes nós não respeitamos os nossos pais? Os nossos pais podem, às vezes, cometer erros e falhas, mas compete a nós a respeitá-los e nunca expor a vergonha de nossos pais, nunca confrontá-los, porque isso trará bênção para nós. Amado irmão, amada irmã, a maldição que caiu sobre Cã e Canaã foi um estrago muito grande lá na frente. Nós vamos dizer na próxima aula o que é que aconteceu, o estrago na vida deste homem, chamado Cã, e do seu filho Canaã, foi muito grande por causa desta atitude abominável. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai-o tal, com o espírito do que, amado irmão, por favor, fixe, medite, espírito de mansidão, e nunca de espírito de acusação, de confrontação, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Gálatas 6 diz assim então, 6:1, nos ensina a restaurar aquele que caiu em pecado. Nessa passagem, Paulo ressalta a atitude de quem se deve encarregar dessa obrigação. A pessoa precisa ser dotada de espírito de brandura, e também extremamente consciente da sua própria fraqueza na mesma área. Concluindo, o pecado de Cã foi expor publicamente, anunciar para os seus irmãos o pecado de seu pai.
ele não protegeu seu pai, não agiu de amor, não agiu de misericórdia. E nós somos chamados a não ficar expondo os pecados de nossos irmãos. Nós que temos o nosso discipulado, nós temos trabalho em célula, onde uma pessoa confidencia a outra. Ali é segredo, é uma palavra de segredo, é uma intimidade aberta, é um pecado confessado. E nós temos que tomar muito cuidado para não expor isto, porque ao expor o pecado de nosso irmão, nós incorremos num pecado pior ainda, o pecado de maldição. Que Deus tenha misericórdia de nós e que você possa estar aprendendo com essa lição de hoje. Que Deus te abençoe.